Voltamos com o nosso programa, mas nós vamos direto para o nosso podcast. Qual? Inclusão Descomplicada. Vai, Selene Facó. Olá, está começando mais um Inclusão Descomplicada e a gente está aqui com o Zeca Lemos, meu colega de faculdade e de trabalho, jornalista também, que hoje vai conversar com a gente sobre uma deficiência dele, que ele conhece desde sempre, desde pequenininho, que foi só reconhecida no ano de 2021. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber mais sobre isso. Oi, Zeca. Oi, Selene. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu já acompanho o seu trabalho tem um bom tempo, você sabe disso, desde a época das redes sociais, Inclusão Descomplicada, agora nesse novo desafio, partindo para o audiovisual. E é um prazer participar do quadro. Vamos bater um papo bacana sobre deficiência, inclusão e diversidade, temas tão relevantes para a nossa sociedade. Temas muito bons. Mas me conta primeiro um pouquinho sobre você, quando que você descobriu, os seus pais, no caso, a sua deficiência, que antes não era uma deficiência. Me conta um pouquinho dela. Inicialmente, ali quando eu nasci com poucos meses, fazendo aqueles exames de check-up comuns, a médica achou algo estranho no meu olho e pediu um teste na época. Década de 90 não era tão comum esses testes, não havia tanta conscientização como a gente tem hoje. Foi feito o teste e foi descoberto que eu tinha catarata congênita. Para quem não sabe, a catarata é uma doença na qual a gente tem o olho nascido sem o cristalino. Então, a pessoa não tem ali a parte necessária para enxergar com a nitidez, que se enxerga naturalmente, né? É muito comum, mas a catarata adquirida, que se adquire com idade. Muita gente tem depois de 60, 70, enfim. A congênita já é mais rara, já é menos conhecida. E eu tive... foi descoberto ali com 5 meses de idade, com 6 meses eu já tive que me operar e já comecei a usar óculos nessa época. A partir disso fiz diversos tratamentos, passei por todo um acompanhamento médico nesse período. Ainda assim consegui recuperar apenas 20% da minha visão no olho direito, no caso o olho que passou por esse processo de catarata. Ok, aí depois que foi detectado que você tinha catarata congênita, depois de passados os exames todos, como é que foi a questão da escolaridade? Quando você passou para ir para a escola, né, de acordo com os relatos de sua família, de sua mãe, você era pequenininho, não sei se lembra ainda, mas como foi que aconteceu tudo isso? Houve alguma dificuldade em relação à convivência com outras crianças ou não? Ou então dificuldade até para aprendizado, ou leitura ou não? Hoje, quando a gente vai numa escola de 30 crianças, a gente vê 15, 20 usando óculos. Nessa época que a gente está comentando, não. Era algo muito raro. Então, assim, na minha época de infantil, de ensino fundamental, eu era basicamente a única criança que usava óculos na turma. Daí a gente imagina a estranheza. A gente imagina como era visto, como esquisito, como fora do comum na época. A partir disso, naturalmente, as pessoas me olhavam de outra maneira. Me olhavam de um modo distinto, como se eu fosse estranho, como se eu tivesse algo anormal, digamos assim. Naturalmente, também, devido a essa visão monocular, essa dificuldade de enxergar em um olho, eu também tinha que sempre sentar na frente. Seja qual fosse a formação da sala, o mapeamento, como a gente chamava, eu sempre tinha que sentar na frente, porque senão eu não conseguiria enxergar para copiar. E aí, naturalmente, eu acho que houve alguma dificuldade, em alguma medida, mas meu aprendizado foi bom. Meu aprendizado foi tranquilo. Se eu pudesse elencar uma dificuldade que eu vejo como maior que isso, seria a questão do bullying na época. Porque devido a essa deficiência, devido ao eu usar óculos, muita gente me via como diferente. Eu tinha apelidos como Quatro Olhos, Fundo de Garrafa, porque inicialmente meu óculos tinha uma lente muito grossa. Enfim, durante minha infância, parte dela, isso me afetou muito. Mas no que respeita à aprendizagem, a questão pedagógica, não sinto que houve nenhum dano, não.
Quando você fala isso me afetou muito, né? Quando a pessoa sofre bullying, cada um tem uma forma diferente de sentir isso, né? De que forma você sentia isso quando era criança e o que é que você fazia para poder passar por esse momento sem que isso lhe prejudicasse emocionalmente, se tiver acontecido, né? Eu sentia de um modo que eu sempre estava notando que eu não era aceito. Que as pessoas nunca me veriam como uma criança normal, como uma criança comum. Eu sempre seria um menino dos 4 olhos. Eu sempre seria o garoto fundo de garrafa. Então, essa era como uma marca que as pessoas me viam desse modo. De início, a reação que existia era se isolar mesmo. Eu sentia vontade de não falar com ninguém, não socializar, enfim, não interagir, porque eu já sabia que as pessoas falariam coisas desse tipo, que não me agradavam. É até curioso, porque, assim, embora hoje eu seja uma pessoa muito extrovertida, sociável... Bastante. Nessa minha época de vida, eu era muito tímido. Eu era muito calado, por causa disso. À medida que o tempo foi passando, eu fiz terapia, trabalhei essas questões e foi mudando. Chegou um momento que eu disse, não, isso não vai mais me afetar. Não, isso é normal. Não, eu não sou diferente, eu não sou pior por causa disso. Aí, claro, somado a isso, eu também não posso ignorar que a nossa sociedade avançou muito nesse sentido. Sim. Hoje, as pessoas já olham para quem usa óculos de maneira bem mais tranquila, de maneira bem mais comum. E as pessoas já são bem mais conscientes em relação a isso. Então, naturalmente, à medida que eu fui crescendo, a resistência com isso também foi melhorando bastante. Um momento da sua vida, que eu sei, você usou o tampão, ainda muito pequeno. Ele faz parte de um tratamento? Como é o tratamento para essa deficiência? Acontece que o tampão, ele era utilizado para tampar um dos olhos, para daí trabalhar o outro, forçar o outro a ter que enxergar. Uma forma para forçar, para conseguir enxergar nos dois. Exatamente. Entendi. Então, no olho que enxergava o tampão ficava, para esse ter que se esforçar, para assim eu também enxergar nele. Porque o que acontece? Quando a gente tem visão monocular, quando a gente tem uma deficiência que você só enxerga de um dos olhos, muitas vezes o olho que não enxerga bem fica acomodado. Porque você consegue fazer tarefas básicas do dia a dia, você consegue viver apenas com o olho. Você pode ter dificuldade com algumas atividades, algumas ações, mas você consegue. Então, a tendência do olho que não enxerga bem é atrofiar. Sim. É simplesmente a visão não ser desenvolvida. Então, o tampão ele tinha essa função de aguçar a visão, de forçar o olho a trabalhar. Em relação à visão monocular, não é isso? Existe algum direito específico para quem tem esse tipo de deficiência? Até 2021, Sônia, a visão monocular não era considerada deficiência. A partir disso, a Lei Amália Barros, aprovada, sancionada, ela incluiu essa deficiência no Estatuto da Pessoa com Deficiência, como a gente conhece. Então, os direitos da pessoa monocular são os direitos de quem está no Estatuto. Daí a gente pode colocar meia entrada em cinema, teatro, enfim, passagens de ônibus gratuita interestaduais, direito a concorrer em cotas de pessoas com deficiência em concursos, em processos seletivos, ocupar vagas de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, entre vários outros, como a gente conhece. A questão também do imposto de renda, a prioridade na restituição, e vários outros. Bom, muito bom. Pegando o gancho da pergunta da Sônia, eu queria saber, você falou, né, que a lei só foi instituída em 2021, que para virar deficiência, para ser conhecida como deficiência. Queria saber como é que você agiu, como é que você pensou quando você foi incluído, né, como também sendo uma pessoa com deficiência, já que a sua deficiência, a gente já falou várias vezes, não é uma deficiência aparente. Então, como é que você reagiu quando você se incluiu nessa coisa da pessoa com deficiência e também de poder usufruir desses direitos que você acabou de citar? E também se teve alguma situação que você ficou incomodado, ou então que você gostou, nesse sentido. É bem estranho, inicialmente, porque eu vivi boa parte da minha vida achando que aquilo era comum, achando que eu não tinha nenhuma deficiência. Então, a partir do momento que se reconhece, tudo muda. E muita coisa passa a fazer sentido. Dificuldade de dirigir, que eu tive e tenho.
dificuldade, às vezes, de reparar em alguma coisa em algum lugar, dificuldade de enxergar alguém na rua. Tudo isso passou a fazer um pouco de sentido, a partir do instante que foi reconhecido como deficiência. A questão dos direitos ainda é algo muito novo para mim, eu confesso. Ainda acho um pouco estranho, não vou negar. Concorrer a uma vaga PCD num concurso público, num processo seletivo, ainda é um pouquinho esquisito para mim, mas pouco a pouco eu vou me adaptando. Acho que é natural do processo. Natural. Quanto às situações, teve uma em particular que foi bem estranha. Quando eu fui ao cinema recentemente com 2 amigos meus, e eu apresentei o meu laudo médico da deficiência para a obtenção da minha entrada. E ela olhou, assim, por um tempo, como quem tivesse, talvez duvidando, não sei, por a deficiência não ser aparente. Quando ela viu, ela falou para os meus amigos: algum de vocês terá que acompanhá-lo. No sentido de que eu teria que entrar no cinema acompanhar de alguém por ser deficiente. Para quem está te assistindo agora, e de repente tem até a mesma deficiência sua, para eles o que é que você diz? Eu acho que o principal é a aceitação. É você se aceitar como você é e não ter vergonha disso, em momento nenhum. No momento em que eu passei a me reconhecer como monocular, como deficiente visual, muita coisa passou a fazer sentido e eu me senti mais seguro de mim mesmo. Tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Então, eu acho que quando você se aceita, quando você assume sua identidade, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Então, naturalmente, na vida, algumas coisas vão ser mais fáceis, outras mais difíceis, algumas tranquilas, outras nem tanto, mas você precisa se aceitar para fazer tudo de acordo com o que você acredita. Essa é a mensagem que eu quero passar. Obrigado, Zeca. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi ótimo o nosso bate-papo. Sim, foi maravilhoso. Foi muito bom. Muito obrigado por ter aceito. Obrigado, Selene. Obrigado, Sônia. Acho que foi muito bacana o nosso papo. É sempre interessante a gente pontuar essas questões de deficiência, diversidade, inclusão. Temas que muitas vezes não são debatidos como deveriam na mídia, nos meios de comunicação. E eu já fico à disposição também para colaborar aqui em outras oportunidades. Estamos juntos. E antes de você ir embora, Zeca, a gente vai aqui brindar com o novo lançamento do Pomar, nosso patrocinador cultural. Aí sim. Frutas amarelas do Pomar. E a gente tem um presentinho pra você. O Opa, Pomar. tem presente? Tem presente. O Pomar, olha aí. O Pomar tem presente pra você. Nosso apoiador, tá? Um dos nossos apoiadores. Opa, olha aí, tem presente. Todo lindo, rapaz. Muito obrigado, viu, pelo presente, pelo espaço. E vamos agradecer também aos outros apoiadores. Eu estou falando do Magremax, chá solúvel, que você não só emagrece, mas também você consegue desinflamar o seu organismo e acabar com a prisão de ventre, que é maravilhoso, além de acelerar o metabolismo. É um chá maravilhoso, um dos nossos apoiadores. E tem também as nossas lupas da Munila, né? Nós temos lupas para maquiagem. Quem se maquia e usa óculos sabe a dificuldade que é fazer uma maquiagem sem estar usando óculos. Então, esse óculos é maravilhoso. Você bota aqui, ó, o óculos, vai maquiar esse olho, puxa a lente pro lado de cá. Muito legal. Faz a maquiagem aqui, depois passa para cá, faz aqui, a gente vai enxergando com o olho. Um olho só, entendeu? Muito legal. Então, muito obrigada a todos os nossos apoiadores, além, é claro, do Pomar, que está sempre aqui presenteando os nossos convidados. Agora sim a gente termina, não é, Selene? Agora sim, por hoje a gente fica por aqui e Sônia é com você no estúdio. Lá a gente se encontra já já. Vou fazer mais um intervalo e a gente volta já já, porque no próximo bloco nós teremos aí o lançamento da nova coleção da loja Mais Mulher e foi feito diretamente de Maracanaú num avião super estiloso. Não sai daí.